E é hora de mais uma rodada de perguntas e respostas, mais um Oswaldo Responde. Vem comigo! E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano e essa é a 3D Print Academy. E eu sei que você gosta quando eu coloco no ar aí mais um vídeo da série Oswaldo Responde. Quando eu respondo aí as principais dúvidas dos usuários de impressão 3D, principalmente dos usuários iniciantes. E essas dúvidas eu geralmente pego aonde? Do Instagram, de usuários do Instagram. Eu boto a caixinha de perguntas, o cara responde ali com o que ele quer saber e a gente responde as melhores perguntas aqui no vídeo. Se você ainda não está no Instagram, procura lá 3D Print Academy e segue a gente lá também. Primeira pergunta do Everton Maschio. Antes de ler a pergunta dele, eu quero te pedir para já se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Vamos lá, Everton perguntando: como explorar o máximo da velocidade da sua impressora sem comprometer a qualidade? Everton, é o seguinte, resposta curta. Existe uma faixa de velocidade ideal, pelo menos o que eu testei em todas as impressoras que eu já usei, 30 e 40 mm por segundo é a faixa ideal para você ter uma boa qualidade, né? E um bom equilíbrio entre qualidade e velocidade. Mas a resposta longa é a seguinte: para cada impressora existe sua faixa de velocidade ideal. Isso depende de uma série de fatores. Primeiro, da arquitetura da impressora. Segundo, se ela está em ordem, se ela está bem lubrificada, se está tudo montado no esquadro bonitinho. Terceiro, o filamento que você está usando, se é de qualidade ou não é, às vezes varia. O mesmo tipo de filamento em marcas diferentes ou cores diferentes tem variação de superfície. E quarto, o conhecimento que você tem, obviamente, dos outros parâmetros para compor aí, né, esse conjunto de configurações que vão levar a sua boa qualidade na peça. A gente sabe que é um conjunto, certo? Os três principais parâmetros: velocidade, temperatura e espessura de camada. Vamos falar especificamente de velocidade, o que eu costumo fazer. Definindo-se a espessura de camada e a temperatura ideal do filamento, eu vou aumentando. Aí leva tempo porque você às vezes tem que imprimir diversas versões da peça ou de parte da peça, né? Você vai aumentando gradativamente a velocidade até encontrar um ponto onde a qualidade começou a se degradar. Essa talvez seja o máximo de velocidade ideal. Pergunta aqui da Talmara Lima: para quem está começando, é melhor filamento ou resina e qual modelo? Vamos lá. Você tem que entender o que você vai fazer. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição sobre impressão 3D de resina para quem está começando, para quem quer começar na impressão 3D de resina. Basicamente você usa resina para odontologia, para joalheria ou para aplicações onde você precisa de um detalhamento extremo. Para 95%, tô falando número aqui, tá? Mas 90 e lá vai cacetada, né, por cento de aplicações, a impressora de filamento resolve o teu problema. Então é bom você entender para o que você quer usar, para que você faça aí uma escolha consciente, mesmo porque impressão 3D de resina tem depois uma série de atividades pós-produção que você tem que realizar e que dá um pouquinho de trabalho, tem que trabalhar aí com álcool isopropílico, enfim, tem o lance do cheiro, não é uma coisa muito fácil como uma impressora 3D de filamento, onde você imprime a peça, tira a peça, tá pronta. Falando especificamente de impressão 3D de resina, se eu tiver que falar um modelo agora de bate-pronto, Anycubic Photon ou Photon S, são, digamos, algumas das impressoras aí mais usadas e com uma comunidade bem extensa de usuários, então dá para você trocar bastante ideia, e se tiver problema, sempre tem alguém que resolveu. Impressão 3D de filamento, eu já vou falar numa outra pergunta aqui, quais são as impressoras ideais para você começar. Mais uma pergunta aqui do Wellington Mossack: quais conhecimentos preciso para entrar no ramo de arquitetura, né? Maquetaria para arquitetura. Vamos lá, Wellington. Os conhecimentos que eu vou elencar aqui necessariamente não precisam ser os seus conhecimentos. Você pode trazer uma pessoa, um parceiro que entenda parte de toda essa história e compor com você aí uma boa parceria para que as coisas andem bem e você não faça tudo sozinho. Quando eu comecei com maquetaria para impressão 3D em 2014, a primeira coisa que eu fiz foi entender o processo da maquetaria tradicional. Como funciona, quais são as ferramentas, quais são os materiais, processo de colagem, que é muito importante, acabamento, pintura, enfim, eu quis entender o processo da maquetaria tradicional. Para quê? Para entender o parto que é trabalhar com maquetaria. Não é uma coisa fácil. Você realmente construir uma maquete com aquele primor é uma coisa que leva tempo, são horas de voos, mas existe uma maneira de você encurtar esse caminho, que é com a impressão 3D. Outro conhecimento que você precisa ter de modelagem 3D, principalmente, né,
especificamente, aliás, para arquitetura e construção civil. Por exemplo, eu já peguei projetos onde a partir de plantas baixas eu tive que subir todo o apartamento do zero porque a construtora não tinha o 3D pronto. Então esse conhecimento de modelagem em 3D é importante e é justamente esse conhecimento que pode alguém fazer para você e não você necessariamente. E o terceiro conhecimento, obviamente, é o de impressão 3D. Não só, né, do fatiamento, mas também da operação da máquina, conhecimento de materiais, enfim. É realmente entender aí o que você precisa de impressão 3D para produzir a peça a partir do modelo 3D. Essa minha explicação foi uma explicação relativamente simplista para quem está começando agora, tá? Mas acho que se você é um pouco mais experiente, dá para pegar um pouquinho aí do que eu falei. Mais uma pergunta, mas na verdade são duas perguntas. Cleiton Oliveira 77 perguntando: é possível imprimir escultura 3D através de fotos? E aí vem uma pergunta que é a resposta para o Cleiton, mas é a pergunta que eu vou responder. O Alan B3D perguntou como escanear peças com fotogrametria. Então, Cleiton, qual é a melhor maneira de você imprimir escultura através de fotos? O Alan te respondeu através de um processo chamado fotogrametria e eu vou explicar rapidamente como funciona, né, esse processo. Vamos pegar aqui nosso BB-8 e aí, por exemplo, você tem aqui o seu celular e você coloca o seu BB-8 numa mesa, numa plataforma, parado, estático, e você tira diversas fotos de diferentes ângulos, né, em volta de todo o seu objeto. Existem alguns cuidados aí, como por exemplo, você não pode ter sombras muito duras, então o ambiente tem que ser bem iluminado em volta da peça, você não movimenta a peça, você movimenta a câmera, e aí através desse conjunto de fotos, quanto maior a quantidade de fotos, melhor, você vai usar um software de construção da malha 3D através, né, do que você capturou aí com a tua câmera tradicional ou de celular. Um dos softwares é o Autodesk Recap. Ele é um software pago, tem a versão gratuita e um trial para você experimentar. Existem outros softwares gratuitos, dá uma procuradinha aí. Você vai colocar num software que vai construir a tua malha 3D através das fotos e aí você faz uma edição de malha. Você pode exportar aí para o seu software de modelagem 3D para terminar o teu trabalho. E agora a pergunta da aluna Et: quero abrir uma lojinha de impressão 3D. Qual pode ser minha primeira impressora? Eu estou me baseando aqui, Luna, que você vai adquirir uma impressora de filamento. Então a gente tem a Ender 3, né? Famosinha, estrela, que todo mundo compra, tem uma comunidade vasta de usuários, enfim. E é uma impressora que, em tese, se você comprar, a chance de você, se tiver um problema, ter uma solução é muito grande. Então, Ender 3 ou alguma das impressoras que eu vou deixar no vídeo aqui na descrição podem ser a impressora ideal para você. E se você quer saber mais sobre impressão 3D, eu vou deixar aqui mais vídeos. E se você quer se tornar um profissional da impressão 3D, lista de espera já está aberta para a próxima turma do curso Impressão 3D Total, que forma os melhores profissionais de impressão 3D do Brasil, nesta que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Obrigado por estar com a gente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!